Olá, tudo bem com você? Que bom! Para a nossa aula de hoje, quero fazer uma reflexão com você com as palavras que estão em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 9. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. A nossa oração hoje deve ser: Senhor, acalma nosso coração quando o sol se esconder e a vida e o ministério se tornarem frios e cinzentos. Que tenhamos bom ânimo e nos lembremos de que é por tua causa e por tua graça e não por nossas obras que nós somos chamados. Amém. Então, que assim, se o sol às vezes não brilha como nós esperávamos, nós devemos o quê? Confiar que um dia Deus ele vai realizar então a sua vontade em nós. E a graça é capaz disso e de muito mais. Então, que realmente você coloque tudo nas mãos do nosso Deus maravilhoso, forte, onipotente, onipresente, e deixe Ele atuar na minha e na sua vida, ok? Muito bem. Agora vamos à nossa aula. Vamos fazer hoje uma revisão, lembrando os conteúdos que nós trabalhamos esse bimestre. Foram a coesão, a polissemia, a coerência, a ambiguidade, tudo isso dentro do quê? Da argumentação, que é pertinente na hora de organizar o seu texto, ok? Vamos então analisar algumas questões sobre esses conteúdos. Então vamos à primeira questão. Mente, meta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco de sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade, diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Isso está na revista super interessante, certo? De outubro de 2003. Muito bem. Agora, vamos ao enunciado. Considerando o texto, pode-se afirmar que o texto apresenta o propósito comunicativo de instruir o público leitor. É uma receita, é um manual esse texto? O conteúdo do texto é da natureza científica, cuja finalidade é a denúncia? Está denunciando o quê? Está falando sobre o quê, afinal? Letra C. O texto informa os leitores sobre o benefício da meditação e tem como objetivo emocionar o público? O texto visa informar aos leitores sobre os benefícios da meditação? O que você acha? O texto é um artigo de opinião, pois expressa o pensamento do autor. Você tem o nome do autor aqui? Muito bem. É um texto, da revista Super Interessante, portanto, é um texto que visa informar sobre os benefícios da meditação, ok? Ótimo. Vamos agora à segunda questão. E aí você tem aqui uma placa, colocada na entrada de um hotel. Proibida a entrada no hotel molhado ou em trajes de banho. Observando o aviso acima, é possível constatar duas ocorrências linguísticas, uma ligada à transgressão gramatical e a outra ligada à semântica, portanto, o conteúdo que nós vimos esse bimestre. Vamos ver a primeira. Essas ocorrências são, respectivamente, de concordância nominal e ambiguidade, de concordância verbal e ambiguidade, de flexão de gênero e polissemia. O que você acha? Ortografia e redundância? Pensou um pouquinho? Proibido a entrada. Mas o a não é determinante? Não é o artigo? A palavrinha ao lado, entrada, não é substantivo? Não está no feminino singular? Como teria que ser, então, o verbo proibir? Será que é uma questão de regência verbal e léxico? Então, a mesma palavra com vários significados? Ou várias palavras para designar o mesmo ser? Qual você marcaria? Concordância nominal. Onde está a concordância, professora? Proibida a entrada, porque eu tenho determinante a. Se eu não tivesse aquele a, aquele artigo definido, seria então proibido, ok? E agora, proibida a entrada no hotel molhado. O que está molhado? O hotel ou a pessoa? Ou em trajes de banho? Então,
Como seria? O que você entendeu aqui? A ambiguidade, né? Ficou estranho essa placa aqui, esse aviso, na verdade, ok? Agora vamos ver mais uma. Aí você tem aqui uma tira. E ali está o ratinho e a barata, né? E você tem a barata ali argumentando no início. Em terra de barata, quem tem o chinelo é rei. No segundo quadrante, ela continua. Mais vale uma naftalina na mão que duas rolando. E lá no terceiro, então, o ratinho já indignado diz: não suporto filosofia barata. E aí, assinale a alternativa que identifica corretamente o recurso linguístico empregado para conferir efeito humorístico à tira. O que você acha que deu realmente esse sentido de humor? Lembra que o humor aqui não é para você dar gargalhadas, mas é para você pensar, é para você refletir sobre um problema, sobre uma situação ali, dentro desse contexto comunicativo. Olha o que ele diz ali em terra de barata. De barata o quê? Do bichinho barata? Lá no final ele diz: não suporto filosofia barata. E aí, barata, a mesma palavra que tem no primeiro quadrinho, no último quadrinho ela repete. Será que ela tem o mesmo significado semântico? Será que tem o mesmo sentido? Será que é isso que dá realmente o humor na tira? É a personificação, que é uma figura de linguagem, personificação ou prosopopeia. Comparação, eu tenho elementos tanto quanto, tão quanto. Metonímia, quando ele fala... vou tomar um Nescau, quando na verdade vai tomar um achocolatado, né? Nescau é uma marca. Ambiguidade, porque em terra de barata, a filosofia barata deu essa ideia. Muito bem. Por que não é eufemismo? Lembre-se que eufemismo é quando você diz assim, ó, vou desta para uma vida melhor. Ou partiu desta para a terra dos pés juntos, que é morreu. Uma expressão, então, que você vai usar para amenizar uma situação. Tudo bem? Ótimo. Então, outro conteúdo que nós trabalhamos e que é bem recorrente em questões objetivas. Agora vamos ver mais uma. E aí eu tenho novamente uma tira. As tirinhas são bem interessantes, né? Você precisa perder peso. Correção, eu deveria perder peso. Eu preciso de cookies. O dinamismo das línguas é testado pela polissemia de vocábulos como dever e precisar. Quem precisa de alguma coisa. Quem deve alguma coisa. É isso? Agora, dependendo dos contextos que são utilizados, assume diferentes sentidos. Vamos ver, então? O uso do verbo precisar nas falas do personagem acima expressa, respectivamente, a ideia de quê? De ordem. Você precisa, é ordem. Eu preciso, é de conveniência. De capacidade, ele diz você precisa mesmo perder peso. Você é capaz. Será que ele dá essa ideia? De conselho e possibilidade, de compromisso e disposição, de obrigação e necessidade. Então, obrigação é você precisa. Agora ele diz, eu preciso de cookies, eu necessito. Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Certo? Então, você percebeu que isso que nós acabamos de ver aqui são elementos que me organizam o texto dissertativo argumentativo. A coesão e a coerência são os elementos que vão me ligar para que eu possa entender. A polissemia é quando uma mesma palavra aparece em contextos diferentes, assumindo um outro sentido. Ambiguidade são quando a mensagem não fica bem clara, fica duvidosa e tem que ter cuidado, às vezes, com os pronomes possessivos me fazem isso, ok? Então, você percebeu que os conteúdos que nós vimos este mês são conteúdos fáceis, conteúdos que ajudaram você. Então, agora, resta apenas dizer para você tchau, se cuida e abraços. Em breve vamos falar, bater um papinho, mas quero acreditar que você relembrou tudo que nós vimos nesse bimestre, ok? Até!